A Idade Média foi um período histórico marcado pelo domínio religioso da Igreja Católica na Europa Ocidental, criando rígidas formas de condutas para as mulheres, buscando garantir a manutenção de suas virtudes femininas, como a virgindade, ao mesmo tempo em que liberava em boas medidas as práticas sexuais dos homens. Dessa forma, apesar da rigidez religiosa, a prostituição era tolerada dentro de alguns parâmetros, para evitar que casos de estupro se tornassem maiores do que já eram. O sexo pago se tornava assim uma válvula de escape da libido masculina. Durante a Idade Média, as prostitutas foram duramente criticadas pela sociedade e passaram a ser consideradas impuras. Atualmente, a profissão ainda é atrelada à promiscuidade, sendo considerado um grande tabu pela sociedade. Durante o período medieval e com a expansão da Igreja Católica, a prática passou a ser considerada pecado para os cristãos. As profissionais do sexo eram obrigadas a doar parte de seus lucros para o clero, lei que foi instituída pelo Papa Clemente II. Ao mesmo tempo, as prostitutas eram consideradas impuras e pecadoras. Na Idade Média, os homens não podiam sentir prazeres sexuais, e o sexo com suas esposas era exclusivamente direcionado para a procriação. Seguindo esta linha de pensamento, existiam duas categorias no ser humano: a razão, que era o espírito que cabia ao homem, e o corpo e a carne, que cabiam à mulher. A imagem da mulher vai balançar entre duas extremidades, a de Eva sedutora e provocadora e a de Maria redentora e virginal. Para a mulher guardavam apenas o elogio de boa mãe e esposa, qualidades que esperava encontrar na futura progenitora de seus herdeiros. O casamento era sagrado, um acontecimento importantíssimo, socialmente bem visto e necessário. Com ele surgem as alianças matrimoniais, que marcam as relações de vassalidade de ordem política e social. Ele começa a ser considerado como única união legítima, desde o século XII que a Igreja tentou impor a sua autoridade nas relações sociais, ou seja, passou a procurar organizar também as relações de parentesco, através do seu julgamento e da sua repressão nos matrimônios quando estes não coincidiam com seus ideais, o que significou maioritariamente penitência ou excomunhão. Aqui começa a surgir a condenação das concubinas. As mulheres solteiras que viviam à custa de homens casados ou solteiros eram fortemente condenadas, devido a protagonizarem formas de união não reconhecidas pela Igreja. Mesmo que nelas existissem laços afetivos entre o casal, o fato de não estarem unidos por uma simples cerimônia pública levava à recusa desta forma de relacionamento pela Igreja. Com o passar do tempo e devido à visão turva sobre este tipo de relacionamento, os laços afetivos nela existentes deixam de ser tidos em conta pela sociedade e dão lugar a uma união ilícita e com prazo de validade, passando a ser visto apenas como espaço para o prazer e a fornicação. Já nos séculos X e XI, o casamento resultava de um pacto entre duas famílias, através de testemunhas ou da bênção sacerdotal, e, ainda mais importante, do consentimento das duas famílias. Caso a filha não cumprisse a decisão do poder parental, seria deserdada. A filha funcionava como uma moeda de troca, como um meio de passagem de uma vida melhor ou a um maior reconhecimento social. Depois de casado e com o objetivo da procriação, o casal era autorizado a deitar-se nu, porém esse ato poderia continuar a ser visto como luxúria. O corpo é sempre visto como motor da tentação e por isso é condenado ao longo da Idade Média. Assim a nudez balança entre a beleza e o pecado, a inocência e a maldade. Qualquer tipo de exaltação do corpo era fortemente reprimida. O próprio matrimônio foi uma forma de restringir o apetite sexual. Se a mulher tinha de ser submissa no casamento, também o tinha de ser na intimidade do casal. Segundo Georges Duby, o marido é o dono do corpo da sua mulher. O homem é o ser ativo no ato sexual, como defendeu a Igreja, mas sem excessos. E quando ocorriam esses excessos? Bem, muitos homens procuravam mulheres que pudessem inverter esse cenário, e com isso a prostituição se popularizou ainda mais, mesmo sendo imprópria para aquela sociedade. A prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo, porém ela no decorrer da história até os dias atuais encontra-se na margem da sociedade. Apesar da repressão sobre as prostitutas, não se pode negar que a Igreja na Idade Média viu na prostituição um meio de afastar os homens das moças cristãs e controlar seus impulsos sexuais. Na Idade Média temos a prostituição como um mal necessário,
já que a prostituição era vista como um meio prático de permitir que os jovens de todas as classes afirmassem sua masculinidade e aliviassem suas necessidades sexuais, enquanto evitava ao mesmo tempo que se aproximasse das esposas e filhas respeitáveis, desestimulando-os dos estupros em gangues e desencorajando-os em relação à homossexualidade. Deste modo, na Idade Média foram criadas com verbas municipais os bordéis, pois não havia locais que possibilitassem encontrar as prostitutas. Desta forma, os homens solteiros poderiam se satisfazer sexualmente. A prostituição foi essencialmente um produto das cidades, e à medida que as cidades cresceram e se expandiram a partir do século XI e XII, a prostituição passou a ser cada vez mais vista como um fenômeno social que precisava de regulamentação. As autoridades tentaram regulamentar a prostituição, por preocupação com epidemias e escândalos perto das igrejas. Desta forma, construíram-se bordéis distantes de famílias, igrejas, dentre outros espaços que houvessem pessoas consideradas decentes. A criação desses espaços permitiu o Estado exercer um melhor controle sobre esses sujeitos. Deste modo, cada vez mais é despertado o desejo da monarquia em regulamentar a prostituição, onde esses locais controlados pelas autoridades teriam ordem e proporcionariam a satisfação sexual. Além disso, essa criação de bordéis serviu para afastar e segregar esses indivíduos. Também foi instituído ruas próprias para as prostitutas e o tipo de vestimentas que elas deveriam usar, pois deveriam ser facilmente identificadas. Dessa forma, o afastamento das prostitutas, sendo estas colocadas em um determinado espaço, serviu tanto para afastar estes indivíduos dos demais cidadãos da cidade, como também para controlá-los. Havia então o controle sobre as prostitutas. As autoridades restringiram os espaços que as meretrizes poderiam trafegar. Horários e dias também eram controlados, os horários do funcionamento dos bordéis, além das roupas e do comportamento. As roupas mudavam de acordo com o local, sendo em alguns lugares o lenço, chapéu, uma manga da roupa com a cor diferente ou a cor da capa. Em Milão, na Itália, era uma capa branca, em Bérgamo, uma capa amarela, em Marsella, na França, uma túnica listrada. Em Bristol, na Inglaterra, poderia ser um capuz listrado, sendo este o meio utilizado para diferenciar as meretrizes do restante das mulheres da sociedade. Mas por qual motivo as mulheres entravam para a vida de prostituição? Na Idade Média, as mulheres entravam para a prostituição por razões basicamente iguais às que as levam a fazê-la em qualquer época: pobreza, inclinação natural, perda de status, um passado familiar obscuro, violento ou incestuoso, coisa que ainda ocorre nos dias atuais. Já dentro dos bordéis havia uma hierarquia, onde as prostitutas eram registradas pelas autoridades. Essas autoridades tinham como papel receber os aluguéis. Estes poderiam ser pagos semanalmente ou diariamente. Também é possível supor que a maior parte das prostitutas não trabalhavam na cidade onde nascera e que não passavam muito tempo em um local, havendo assim uma rotatividade. Essa rotatividade possibilitava que houvesse novas atrações para os bordéis. Desta forma, atraíam mais clientela. Nos bordéis havia também funcionários. Eles registravam as mulheres de má reputação, conduziam as mesmas aos bordéis, caso não quisessem, eram obrigadas. Eles tinham a função também de descobrir quais eram as leprosas, onde essas eram expulsas da cidade. Os funcionários eram encarregados de tomar tais atitudes, que também segregava essas mulheres. Podemos observar que a sociedade cristã aceitava os serviços sexuais das prostitutas, mas não as consideravam integrantes da comunidade. Além disso, elas eram temidas, marginalizadas, representadas como seres cruéis, luxuriosos que povoavam o imaginário da sociedade medieval como um dos principais instrumentos do diabo para fazer o homem cair em tentação. Em 1254, o rei Luís IX da França, também conhecido como São Luís, decretou que as prostitutas deveriam ser expulsas das cidades e aldeias francesas, e ainda tomou todos os seus bens. 2 anos depois, ele delimitou os locais que elas poderiam frequentar, as confinando em periferias, o que nos mostra que era difícil eliminar a prática de venda do corpo feminino. O que os medievais apontavam como a virtude das mulheres era o elemento necessário para a realização de casamentos, já que as mulheres eram consideradas públicas ou puras. Muitas delas, depois do estupro, caíam na prostituição. Entretanto, houve a institucionalização da prática da prostituição entre os séculos XIV e XV. Havia 4 níveis de prostituição na França medieval: as casas públicas, controladas pelo Estado, os banhos, os bordéis particulares e as meretrizes que trabalhavam por conta própria. Além disso,
a faixa etária das mulheres indicava as etapas pelas quais elas haviam passado. Por volta dos 17 anos, as prostitutas trabalhavam nas ruas, sendo que depois dos 20, tornavam-se camareiras das casas de banho, vendendo-se nestes locais para os frequentadores. Por volta dos 28 anos, iriam trabalhar nos bordéis. Depois dessa idade, quando a beleza da juventude havia sido perdida, algumas prostitutas se tornavam cafetinas em bordéis, e algumas poucas conseguiam se casar, sendo que a maioria se retirava para conventos criados para acolher as mulheres pecadoras e arrependidas. A origem da prostituição é mais antiga do que se possa imaginar. Historiadores encontraram vestígios que comprovam que as primeiras civilizações mesopotâmicas já trocavam sexo por mercadorias ou dinheiro. Embora seja uma profissão antiga, atualmente carrega as marcas do preconceito estipulado pela sociedade. A profissão acompanhou as mudanças sociais e econômicas, mas ainda é considerada tabu. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se, a partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Também tem um link da nossa camisa temática com parceria com a Noctua Story. A camisa tem como tema Maria Antonieta e a frase dos brioches. Se você quiser comprar, o link está aqui no comentário fixado. No mais, é isso. Até mais.